os medicamentos que existem, que são receitados, né, que a gente encontra em farmácias, principalmente, cerca de metade é produzido por síntese. 11% vem direto de plantas, mas quase 10% através de síntese parcial, ou seja, isola uma substância da planta e depois adiciona mais alguma coisa para o desenvolvimento de medicamentos. Depois a gente tem medicamentos de origem mineral, também é natural, origem animal, microbiológica, vacinas e soro. Então vocês podem ver que grande parte, né, desses medicamentos também eles têm uma origem natural, mesmo as vacinas, né? Então a natureza fornece para a gente, né, uma farmácia imensa. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, quando a gente fala desses medicamentos que vieram de plantas, a imensa maioria veio de uso indígena, né? E uso indígena significa povos ancestrais. Todos os povos ancestrais das Américas, da Ásia, da África, né? Segundo um filósofo indígena, o Daniel Munduruku, a terminologia correta é de chamá-los de indígenas. Então a gente tem os indígenas das Américas, da África, da Ásia, né? O sinônimo, né, de povos ancestrais são povos indígenas. E através do contato milenar que essas populações têm, né, com o meio ambiente, é desse contato, dessa experiência que eles foram descobrindo plantas, né, plantas importantes que eles utilizam em diversas situações, e dessas plantas, a partir do momento que se começou a fazer o estudo, se desenvolveram diversos medicamentos. Então são os pajés, os xamãs, os curandeiros, né, as pessoas, as mulheres também, que dependendo da comunidade, né, que fazem essa medicina e que tem esse conhecimento milenar. E é um conhecimento que, na maioria dos casos, ele é transmitido por oral, eles não têm uma escrita, né? Então, é um conhecimento que vai de geração em geração. Então, eu digo que cada vez que a gente perde um pajé, um xamã, a gente está perdendo uma farmacopeia, né? Porque é muita sabedoria ali, né? São as pessoas mais velhas, né, das aldeias, são as pessoas que têm esse conhecimento, né? Então, até um trabalho que a gente está começando agora, que a Unicamp tem alunos indígenas, é fazer com que esses alunos resgatem esse conhecimento, essa sabedoria, né? Antes que ela seja perdida, né? Tentar transformar esse conhecimento todo que é transmitido oralmente e passar para o papel, né? Isso é bastante importante. Então, para o desenvolvimento de novos medicamentos, a preservação dessas populações indígenas, das suas tradições, é de importância fundamental, assim como o meio ambiente, as florestas e tudo mais. E o que a gente está vendo hoje no país é a destruição, a destruição do meio ambiente, a destruição, o genocídio dessas populações, né? A gente tem um governo que odeia indígena, né? Então, a gente está perdendo muito, muito mesmo. Eu digo que 90% dos medicamentos que vieram das plantas têm origem indígena. 90% é um número ainda, porque eu acho que é muito mais. Teve origem de conhecimentos tradicionais. A nossa ciência, com toda a arrogância dela, não fez muita coisa, não. Os nossos métodos que a gente usa para estudar não desenvolveu muita coisa. Por quê? Porque é uma sabedoria milenar.
quando a gente pega uma planta que está sendo utilizada por uma população, por um pajé, aquilo não saiu ontem da floresta. Aquilo tem uma tradição enorme. E é isso que a gente vai ver, né? Então nós vamos começar com os povos ancestrais das Américas, né? Algumas plantas, não são todas, não, mas algumas plantas que chegaram em medicamentos. Um deles, que eu acho um dos mais sensacionais, por causa da descoberta, foi o curare. O que é o curare? O curare é um veneno de flecha que os indígenas utilizam, né, a partir de algumas plantas. Essa aqui o curare é uma delas, e que eles utilizam para caça. Então, o que acontece? Quando invadiram aqui, a América não foi descoberta, ela foi invadida, né? Quando chegaram aqui, viram como funcionava esse veneno. Então, era um veneno que o índio flechava, né, a sua caça, e depois ele perseguia a caça. E o animal, aos poucos, ia perdendo a mobilidade, a capacidade de se locomover, até que ele tinha uma paralisia flácida, ou seja, todos os músculos ficavam flácidos, ele já não conseguia mais se locomover. E aí o indígena ou terminava, né, sacrificando o animal, ou o animal morria por paralisia respiratória. E o mais interessante, aí que vem a história, é que o indígena comia o animal com todo o veneno e não acontecia nada. Então era um veneno que, quando atingia o animal, tinha um efeito potente, e depois ele comia o animal inteiro, até comia todo o veneno, e é um veneno que vem, ele é produzido em algumas aldeias, é produzido pelas mulheres. Isso é um segredo. Demoraram muito para conseguir arrancar esse segredo das mulheres indígenas, né? E a grande coisa era, mas como é que ele come e não acontece nada? E aí vem a coisa milenar, né? E que a gente aqui nunca ia descobrir. Essa coisa aqui a gente nunca ia descobrir. Porque a substância ativa, que é essa beta-curaína, por causa da estrutura química dela, que na realidade são esses dois nitrogênios com esse sinalzinho de mais, faz com que a substância não saia do intestino. Então ela não chega na circulação, não chegando na circulação ela não faz efeito. Então o indígena, ele injeta o medicamento como se fosse por uma via intramuscular. Aí sim o medicamento se espalha e faz o efeito. Por via oral, ele não tem efeito nenhum. Você pode comer o curare puro e não vai fazer nada, ele vai ser eliminado pelas fezes, ele não passa do intestino para a circulação por causa dessa estrutura química. E a minha pergunta, que nunca vai ser respondida, né, é como que eles descobriram isso? Porque quando você vê, né, as populações e tal, ou a gente mesmo, você vai numa floresta, como que você vai fazer para testar? Né? O método que sempre foi feito, tanto por animais, né, pelas próprias populações indígenas, é pegar aquilo e pôr na boca. Olha, se ele pega essa planta e põe na boca, não vai acontecer nada. Como eles chegaram nesse veneno, ninguém sabe, né? É uma coisa que, como eu digo, né, é uma tradição aí de milhares de anos. Agora, vocês me perguntam, e daí? O que é isso? O que serve essa porcaria que mata tudo? Na realidade, a partir da beta-curaína, foram desenvolvidos os medicamentos que hoje são utilizados, todos os medicamentos que hoje são utilizados para a intubação do paciente. Todos eles, que aí vem galanina, pancurone, uma série de drogas que foram desenvolvidas, que elas são utilizadas para intubar. Então, a gente viu, né, todo esse problema da pandemia,
E era a droga mais importante. Por que ela é importante? Ela bloqueia todo o sistema muscular, todo o sistema, o mecanismo de ação dela é bloquear todo o nosso sistema muscular. E com isso bloqueia também o sistema respiratório. Então, quando tem que fazer a intubação do paciente, uma das coisas é que a hora que injeta esse medicamento, aí é injetado por via endovenosa, há um relaxamento de toda a musculatura e aí facilita a passagem do tubo que vai até o pulmão para entubar o paciente. E depois, o que acontece? Esse medicamento, depois que entubou, o que ele vai fazer? Ele vai paralisar o pulmão e todo o sistema respiratório para que o aparelho assuma o controle. Porque se isso não acontecer, né, se não houver essa paralisia, que são os curares que bloqueiam, vai ficar uma luta entre o paciente, né, o sistema respiratório e o equipamento, para ver quem comanda. Então, eles são essenciais, né, para entubar paciente por Covid, para cirurgias de longa duração. Isso, o uso é só hospitalar, né, porque quando você usa, ele é usado em várias situações, em diversos tipos de cirurgia. Cirurgia, quando a gente tem que fazer uma cirurgia em grandes grupos musculares, que só o anestésico geral não consegue relaxar o suficiente, por exemplo, para uma prótese de quadril, ou quando a gente tem que fazer eu não faço isso. Quando tem que se fazer uma cirurgia cardíaca, que você tem que abrir uma ponte de safena, que você tem que abrir o peito do indivíduo, você tem que ter um bom relaxamento muscular, né, para poder trabalhar. É nessa hora que essas drogas também funcionam. Então, são drogas fantásticas. E no passado, na medicina, elas eram conhecidas como drogas curalizantes, medicamentos, drogas curalizantes, em homenagem à sua origem. E a coisa é tão, como que eu diria, né? O apagamento da origem é tão grande que hoje elas são conhecidas como bloqueadores neuromusculares. E são as drogas mais importantes nesse processo todo de manter o paciente entubado. Sem essas drogas não seria possível. Então, elas salvaram aí, né, milhares, milhões de vidas, né, só durante a pandemia, como elas são usadas. Mas o problema que a gente vê é esse apagamento da história, né? Então, antigamente, qualquer médico sabia curar. Hoje você vai num centro cirúrgico e o médico usa isso todo dia, e você fala, está usando curar? Ele vai falar para você, o quê? O quê? Porque apagaram, vão apagando a história, né? Bom, outra planta importante que foi descoberta aqui nas Américas foi o tabaco. Aí vocês vão falar para mim, tabaco. Então, o hábito de fumar, de mascar, de cheirar, né, ou fazer o rapé à base do tabaco, é das Américas. O tabaco só foi descoberto nas Américas. Agora, tem uma diferença muito grande entre fazer o uso ritual do tabaco, né, o uso como o indígena faz, né, e o cigarro industrializado que leva a pessoa à dependência, ao câncer e tudo mais. Mas a nicotina que está no tabaco, a importância dela foi fundamental como ferramenta farmacológica. Através do uso da nicotina, a gente conseguiu conhecer como a nossa fisiologia funciona, porque ela age em diversos locais do nosso organismo. E através do uso da nicotina, a gente conseguiu entender como funciona o nosso sistema digestivo, nosso sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso central. Existe um receptor da nicotina, né, no sistema nervoso central que
na realidade é uma substância interna nossa que age lá, que está relacionada com memória e tudo mais. Hoje ela não tem uso nenhum farmacológico, terapêutico, mas ela foi um instrumento importante para a gente conhecer a nossa fisiologia. Foi através dela que a gente pôde conhecer muito, né, de toda a fisiologia do nosso organismo. A outra planta que vem do uso indígena. Eles fazem o uso também de rapé, que é o pó para aspiração. E várias plantas os indígenas usam como rapé. E principalmente plantas alucinógenas que fazem parte, né, hoje a gente não vai tratar disso, mas que fazem parte dos rituais, da pagelança e tudo mais. E muitas vezes são produtos que não funcionam pela via oral, porque eles são destruídos no sistema digestivo. E aí eles também descobriram essa via. Toda vez que alguém fala, vou fazer um produto por via nasal, a via foi desenvolvida pelos indígenas. Só se descobriu a via nasal depois que vieram para cá, nas Américas. Né? Hoje existem várias plantas que são utilizadas como rapé. O rapé mais conhecido é o do tabaco, né? Que é uma forma de ingerir aí nicotina. Então, tem esse outro hábito que fez com que, não é que se você pôr pelo nariz a coisa vai funcionar. Por exemplo, insulina. A insulina não funciona quando a gente ingere pela via oral, porque ela vai ser destruída no estômago, no sistema digestivo. Mas por via nasal ela funciona. A questão é acertar a dose, né? Mas por quê? Porque não passa pelo sistema digestivo, já cai direto na circulação. Então, muitas drogas atuam tanto pelo nariz como pela parte sublingual, evita essa passagem pelo sistema digestivo e ela cai direto na circulação. Bom, vamos lá. Outra planta que também aqui é um fungo, né, um cogumelo, a Manita muscaria. Também a muscarina é uma substância até tóxica, né? Mas que através das ações da muscarina, juntamente com as ações da nicotina, a gente conhece todo o nosso sistema nervoso autônomo, que é o respiração, coração, sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema urogenital, através do estudo das ações, tanto da muscarina como da nicotina. Então não são utilizadas hoje para fins medicinais, mas são instrumentos, né, que permitiram a gente conhecer a nossa fisiologia. Aí vem uma descoberta brasileira, que pouca gente conhece, que é uma descoberta, quer dizer, brasileira não, é uma planta de uso indígena também, né, que é o Pilocarpus jaburandi. E esse médico aqui, o Sinfônio Coutinho, lá, ele é pernambucano, e nessa época ele verificou que os indígenas do Nordeste, daquela região lá de Pernambuco, indo para o Maranhão, daquela região toda, eles mascavam as folhas dessa planta. O hábito de mascar é bastante comum também. Os indígenas mascam o tabaco, depois a gente vai falar das folhas de coca. E o jaburandi era uma delas. E ele verificou que produzia muita salivação. E jaburandi quer dizer isso, é um termo indígena que é a planta que produz muita saliva. E aí ele ficou interessado, né, porque produzia salivação e estimulava todo o sistema digestivo. E aí ele resolveu estudar, e disso saiu a pilocarpina, que é uma substância, foi a primeira substância a ser utilizada para tratamento de glaucoma. Para quem não sabe, o glaucoma é uma doença que atinge os olhos, que produz uma hipertensão ocular, e se não for tratada, leva o indivíduo à cegueira. Então foi a primeira droga que funcionou para tratamento do glaucoma, foi a pilocarpina. E através do mecanismo de ação, depois que conseguiram entender
como a pilocarpina funcionava, se desenvolveram outras drogas que hoje também são utilizadas para tratamento de glaucoma. Hoje a pilocarpina tem uso, inclusive, em pessoas que sofrem de xerostomia. O que é? Boca seca. Principalmente em alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço, quando a pessoa faz radioterapia, ele para de salivar praticamente, né? E a boca seca é terrível, né? Uma situação muito ruim, né? Todos nós já acordamos algum dia com a boca seca, imagina ficar com isso o dia inteiro, né? Então ela faz isso, ela aumenta a salivação. Então, pacientes que fazem diálise, por exemplo, eles não podem tomar muita água. Então eles têm sofrem muito com a boca seca. Então ela ajuda a aumentar a salivação e diminuir essa deficiência. Então foi uma descoberta também que veio, né, de um hábito indígena. Outra planta bastante interessante é a chinchona, que ela vem do Peru, da região peruana. E o que ela era utilizada pelas populações indígenas do Peru? Para tratar febre. Bom, aí foram estudar e viram que na realidade era a febre produzida pela malária. E daí se descobriram a substância quinina, que foi a primeira substância com atividade no parasita da malária, um macroparasita. Na verdade, não era só a febre, ela matava o parasita da malária. Foi uma descoberta fantástica que veio desse uso indígena, eles já sabiam para que ela servia, né? E da quinina é que sai a cloroquina, que o nosso digníssimo, tanto, né, que é uma droga muito potente para tratamento de malária. A cloroquina é derivada da quinina, né? Ele não sabe, se ele soubesse, acho que ele iria odiar isso, porque ele odeia os indígenas, né? Então, mas uma outra coisa que aconteceu é que os pacientes que eram tratados de malária e sofriam de arritmia cardíaca melhoravam da arritmia. Aí foram ver e tal, descobriram uma outra substância que é muito semelhante à quinidina, que foi o primeiro antiarrítmico efetivo para tratamento dessas arritmias cardíacas que acometem aí milhões de pessoas, né? Então é uma outra alternativa. Bom, e mais que tem isso? Tem a nossa água tônica de quinino, que é o amargor vem dessa planta, da casca dessa árvore, né, que dá origem a um dos drinks mais famosos e um dos meus preferidos, que é o gin tônica, né, que é o que dá esse amargor, né, da água tônica de quinino, né, que vem, o quinino é o nome da planta. Bom, indo ainda lá para a América e para a Ásia, mas principalmente na América do Norte, os indígenas de lá utilizavam essa planta para tratamento. Tem alguns slides que estão em inglês, eu fui juntando uma coisa na outra, então vocês me desculpem, mas eu explico. E usavam para tratamento de verrugas. E essa planta faz parte da primeira farmacopeia americana, que eu já não lembro quanto que é, 1800 e alguma coisa, que era para o tratamento de verrugas. Aí foram estudar e descobriram a podófilo-toxina, que é uma substância que tem uma atividade em câncer muito boa, muito potente. E começaram aí a fazer os estudos. Quando chegaram nos estudos clínicos, ela era muito tóxica. É todo quimioterápico, né? Para câncer é tóxico, né? Vocês já viram pessoas que fazem quimioterapia, como ela sofre e tal, por causa dos efeitos adversos. E ela era tóxica demais, tiveram que parar. A partir da estrutura dela, foram sintetizando derivados
né? Pegavam a molécula e iam colocando alguns radicais aqui e ali, até chegar a essas duas, a entocosida e temicosida, que hoje fazem parte do arsenal aí de drogas utilizadas na quimioterapia, ou para diversos tipos de câncer, leucemia, linfoma, câncer de testículo, de pulmão, mama, né, sarcoma de Kaposi, né, que vem dessa planta. Uma outra planta, também que foi espetacular a descoberta, foi do teixo do Pacífico, né, e que o uso tradicional era para cicatrização de feridas, para tratamento de feridas, né. Aí foram estudar e descobriram essas duas drogas, paclitaxel e docetaxel. Nos estudos clínicos, deixou todo mundo maluco, porque quando começa estudo clínico de uma nova droga para câncer, os primeiros pacientes onde ela vai ser testada são aqueles pacientes que não têm mais alternativa, já tem tudo, da resistência a tudo. E o que eles viram? Remissão de câncer de mama e de ovário de mulheres que já não tinham mais alternativa. Aí foi uma corrida. E qual era o problema? A estrutura química é absolutamente esquizofrênica. Até já fizeram síntese total disso, mas é impossível, é inviável, né? Só tem um caráter aí acadêmico, porque são diversas etapas, gera um monte de porcaria no caminho. Então, para tratar uma paciente, eles tinham que derrubar uma árvore centenária, 2 árvores para tratar uma paciente. Ou seja, depois de algum tempo, ainda tem mais, porque não se conseguiam molir a molécula porque ela estava na casca da árvore. E aí foi a corrida ao pote de ouro, né? Essa descoberta foi feita pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos em 71, que é uma instituição pública que recebe dinheiro público. E a árvore teve em risco de extinção, né? Porque quando se faz uma descoberta dessa, caem como abutre em cima das árvores, né? E aí, sim, depois que o NCI, com dinheiro público e tal, fez a descoberta, aí as grandes indústrias entraram. 2 delas, a Merck, a Roche, a Ronecolan, entraram e começaram a pesquisar, até descobrir uma fonte alternativa, onde depois, com 1 ou 2 etapas de síntese, uma fonte alternativa e renovável. Com 1 ou 2 etapas chegam no produto final. Ganharam trilhões, né? E o NCI não ganhou nada. Quem descobriu mesmo não ganhou nada. Até tem processo na justiça, mas a justiça não dá. Outra planta muito interessante também, daqui que vem dessa região aqui, Peru, Equador, Guatemala, até Panamá, né? Costa Rica, Panamá, é a Lucaria tomentosa, que é a unha de gato. Olha, ela chama unha de gato por causa disso aqui. E aí descobriram diversos alcaloides, oxidólicos, e hoje é uma alternativa. Existem vários fitoterápicos para tratamento de processos inflamatórios, né? Para quem sofre de inflamação crônica e tal, essa é uma das plantas utilizadas. Também de uso indígena, essa a erva palheira é uma outra história interessante. Ela é utilizada pelos indígenas do nosso litoral norte. E o presidente do Axê, do laboratório Axê, ele era um indivíduo de 2x2. Ele é enorme. E por causa, né, desse tamanho todo, né, quando a gente é o joelho que sofre, ele tem um problema sério de joelho, uma artrose, né, e ele ia muito para a região e ele via que os indígenas usavam por via tópica, elas punham na pinga ou no álcool essa planta e depois passavam e melhoravam. E aí foi por interesse próprio, porque a nossa indústria farmacêutica também não faz nada em termos de pesquisa, mas foi interesse próprio do dono da empresa, e ele insistiu em
E nós aqui na Unicamp trabalhamos bastante, né? Eu participei até de algumas fases do desenvolvimento desse medicamento. Até chegar no óleo essencial dessa planta, que é a substância que tem um efeito anti-inflamatório por via autóctona. Hoje o Axeflan ele é exportado para o mundo todo. Ele é uma grande opção para quem sofre de dores, lombalgia, dor no joelho e tal. É o único fitoterápico que foi aqui desenvolvido pela indústria farmacêutica nacional. E como eu disse, é porque o chefe, né, o dono falou, não, agora eu quero pesquisar esse negócio. Depois vem a coca, que é um outro hábito milenar das populações dos países andinos, né, de altitude elevada, de mascar folhas de coca. Né? E quem já foi para essa região é livre, tá? Você mascar folha de coca para melhorar a respiração, porque são regiões acima de 3.000 metros, onde o ar é muito rarefeito, falta oxigênio. A gente vê muito isso quando os times de futebol vão jogar lá em La Paz, que é 3.600 metros, quase morre todo mundo por falta de oxigênio, porque o organismo não está adaptado. Quem vive lá, o organismo se adapta. E a cocaína era muito utilizada para isso. Aí foram pesquisar, e um dos usos também é que a cocaína, o indígena que mascava a folha de coca também não tinha fome. E aí foram ver, bom, o que era isso? É que a cocaína anestesiava a mucosa gástrica. Então, quando ela faz a anestesia da mucosa gástrica, você não tem fome, né? O estômago não se manifesta, né? Mas dessa ação surgiu o primeiro anestésico local. Até então não existia anestésico local nenhum. Vocês podem ver o nome dos anestésicos, vocês lembrarem. Aqui quase todo mundo já usou anestésico local para alguma coisa. Então, além da anestesia local, para as pequenas cirurgias, para dentista, né? O terror que no passado, quando não se usava anestésico, o terror era o dentista. A pessoa chegava no dentista já morrendo, né? Só de ver aquele barulho daquele motorzinho, a pessoa já estressava, né? Então, foi uma das descobertas mais fantásticas, porque até então, se a pessoa tinha um corte, por exemplo, o melhor cirurgião era quem costurava mais rápido, porque era seco, né? Você ia fazer a sutura seco. Então, através dessa estrutura química aqui, é que foram desenvolvidos os anestésicos. Quais são eles? Lidocaína, bupivacaína, xilocaína, procaína, veio tudo daqui. Então, embora a cocaína seja a droga do demônio e tal, por causa do uso irregular, porque a questão é essa, né? O uso milenar da planta na forma de você mascar não acontece nada com ninguém. Eu estive na Colômbia, eu trouxe chá de coca, você compra no mercado e traz. Não te acontece nada, era só um efeito estimulantezinho. Agora, purificar, né? Pegar droga pura, enfiar no nariz ou injetar, aí é uma outra história, né? Mas o principal benefício foi a descoberta dos anestésicos, né? A anestesia rápida, a epidural, é tudo com esses anestésicos que vieram da cocaína. Até então, não se conhecia nada. Não existiam esses anestésicos, né? E hoje são as drogas mais utilizadas em qualquer hospital, né? Qualquer clínica odontológica e tal. Então, hoje existe uma lei, né, desde 2016, de repartição de benefícios. Então, o que acontece? Se eu vou a alguma aldeia indígena e eles me mostram uma planta que tem uma atividade, e se por acaso eu desenvolver um
medicamento a partir daquilo, a gente vai ter que repartir o benefício. Nada mais justo. Por exemplo, o Axeplan até agora está em discussão isso, porque a repartição do benefício, porque o Axê está enrolando aquilo, as leis aqui no Brasil, né? A repartição do benefício. Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente fosse repartir o benefício do uso desses anestésicos que vieram da cocaína, esse é um dado que eu levantei. Em 2016, o mercado mundial foi de 4,65 bilhões. Então, vocês imaginem se a gente somar todos os anos e der um percentual para os indígenas dos anos que descobriram, que permitiram essa descoberta, quando seria. Eu estimulo os indígenas daqui, olha, tem que levantar. A mesma coisa da pilocarpina. Na pilocarpina, o que aconteceu? A Merck, uma indústria alemã, veio aqui, montou a indústria, dizimou a pilocarpina, quase que acabou com os espécimes de jaborandi, depois montou uma fazenda, então explorou ao máximo, ganhou muito dinheiro, né? E os indígenas? E as populações locais? Não. Né? Então eu falo, eu teria que se levantar, não que ele vai conseguir alguma coisa, porque a justiça não vai dar mais para falar, ó, o seu presidente, você fala que indígena é vagabundo, olha quanto que ele deu. Só por algumas dessas plantas, só o mercado mundial que vem a partir do conhecimento deles, que ele está destruindo, né? Que ele sistematicamente tenta destruir. Agora eu vou falar alguma coisa dos povos da África, né? Dos indígenas africanos. Uma das mais famosas é a papoula, né? A papoula de onde se extrai a morfina. Bom, dá para falar, se eu fosse falar aqui, eu nem embora, tem que me policiar, porque senão a gente conta histórias do ópio. Até as guerras do ópio que está relacionado com Hong Kong e tudo aquilo lá. Mas não vai dar para falar isso agora, porque é muita história. Mas da cápsula do fruto da papoula sai esse látex, e desse látex sai o ópio, que era tradicionalmente fumado, era ainda tradicionalmente fumado, e tem os efeitos sobre o sistema nervoso central, tal, os psicoativos e tal. Mas a morfina, a codeína, a tebaína, que são as substâncias isoladas, né, tiradas dele, a morfina é o analgésico mais potente que existe para tirar dor, né? A morfina e derivados, hoje a gente tem diversos derivados sintéticos, são drogas importantíssimas para o paciente que está sofrendo dor, né? Para o paciente que está com terminal de câncer, ou que está com câncer e tem muita dor, né? A única forma de você aliviar, chega uma hora, você tenta várias alternativas, é a morfina. Paciente politraumatizado, queimado, não tem outra, porque ela corta qualquer tipo de estímulo doloroso. Então, tem uma importância fundamental. Aqui vocês podem plantar papoula aqui no Brasil, só que não vai dar morfina, o clima não favorece. Para ela produzir esse látex com morfina, precisa de um clima seco, quase desértico, quente durante o dia e frio à noite. Então, a região onde ela é cultivada, né, a Organização Mundial de Saúde faz o cultivo para depois distribuir a morfina, ela na região do Afeganistão, do Irã, Iraque, aquela região que tem um clima mais apropriado para a produção em larga escala da morfina. Então ela tem um uso fundamental. Algumas vezes falam, mas o paciente vai ficar dependente. É a dependência física que isso se cura depois. Se ele for curado, ele não está tomando morfina para ter barato. Ele está tomando morfina porque ele está com uma dor, né, enorme. Então ele não vai ficar viciado. Porque hoje alguns médicos falam, mas eu não vou dar porque ele pode ficar viciado, né? Principalmente
isso, né? O uso correto, você vai conseguir fazer um tratamento adequado. Outra planta importante é a beladona. A beladona, a tropa beladona, que é do norte da África, ela aparece na Europa, na Ásia também, e onde se extrai a atropina e a escopolamina. Vocês já tomaram escopolamina? Eu acredito que vocês já tomaram. Vocês já tomaram. Vocês já tomaram Buscopan? Então, vem dessa planta. O Buscopan é uma alteração, uma alteração para não entrar no sistema nervoso central. Aqui eles põem mais uma metila para quaternalizar e passar para o cérebro. Porque no cérebro dá amnésia, dá uma série de efeitos. Então, são substâncias muito úteis para outro tipo de dor, para dor em cólica. Cólica renal é a salvação de quem tem cólica renal, é o Buscopan, que é a escopolamina, cólica menstrual, cólica intestinal, dores em cólica, são as substâncias, e de uso milenar. E olha o que acontece, pelo menos 3.000 anos de uso, e a nossa ciência não desenvolveu nada melhor, Se pesquisa muito, novas drogas para dor em cólica, não chega, vem desse. E beladona vem de um outro uso das mulheres da Idade Média. E na época, na Idade Média, você ter a pupila dilatada era um sinal de beleza. Então as mulheres faziam um extratozinho aquoso e pingava no olho. E a pupila dilatada, ficava dilatada, não enxergava nada, porque ficava com fotofobia. Você não consegue enxergar pela próxima, mas estava bonita. Aí ia para as baladas, não enxergava muita coisa. Mas desse uso, desenvolveram, no início usava atropina, só que ela demora muito. O efeito é muito. Se pingar atropina no olho, vai demorar uns 2, 3 dias para. Aí a pessoa fica com fotofobia. Mas qual é esse uso? A hora que dilata a pupila, permite que o médico faça análise de fundo de olho. Todos vocês que já foram em algum oculista e dilatou o olho, são substâncias derivadas da atropina que tem só. E que só foram possíveis a partir da atropina e que tem um efeito mais rápido. Eu que sou velhinho também não, eu que sou velhinho, no começo, a primeira vez que me dilataram a pupila, demorou um dia, tive que sair do médico com óculos escuros, porque a pupila não contrai, quando ela contrai é para proteger o olho do excesso de luminosidade, E aí a partir foram desenvolvendo, hoje eles pingam no consultório, às vezes a pessoa nem percebe, faz análise de fundo de olho e quando está saindo do consultório o efeito já está passando. Bom, depois, Physostigma venenoso, que também é uma planta de diversas etnias da África, e que descobriram a Eserina physostigmina, que é utilizada até hoje para tratamento de várias doenças. Uma delas é a miastenia gravis, que é uma doença que a pessoa vai perdendo a capacidade de contração dos músculos, é uma doença crônica, degenerativa. Então o indivíduo vai perdendo a capacidade muscular, e se a doença não for controlada, vai chegar uma hora que vai paralisar a musculatura respiratória. Geralmente a pessoa começa a perceber quando ele começa a ter problema para a deglutição, porque essa musculatura não está funcionando direito. Então, ela é muito importante para o tratamento dessas condições, para melhorar as condições. E aí ela é utilizada em intoxicação por atropina e pelos curares, na recuperação da anestesia, ela é muito utilizada na recuperação, todo mundo que já fez uma cirurgia, por exemplo, de abdômen, ou parto, quando é que a pessoa é liberada do hospital? Quando
volta a funcionar o intestino e a urina. Né? Porque são drogas que são utilizadas na anestesia tal que provoca uma paralisia desses órgãos. E a fisostiminina ela é usada para recuperar mais rápido desses processos. É utilizada no Alzheimer, faz parte, pode ser utilizada no Alzheimer, mas também não cura, ela melhora os sintomas, né? E também no glaucoma, ela também provoca a diminuição da pressão intraocular. Depois, a gente falando da história, né? Veja isso aqui, Dioscórides, foi um dos principais pesquisadores, né, de plantas e tal. No século I, ele tinha um tratado, né, de plantas, e aí ele falava assim, para tratar câncer, açafrão do prato, né? E que depois, lá em 1938, esse belga descobriu a colchicina, que ela foi utilizada para tratamento de câncer de muitos animais, e hoje ela é utilizada para tratamento de crises de gota, que é um processo inflamatório que provoca muita dor. Aí ele falava também das plantas do gênero Vinca, né? Depois foi reclassificado para Catarina. E quem é essa plantinha? É essa aqui. Que é conhecida, vocês já viram, né? Como Maria Sem Vergonha, né? Que ela está em todo lugar. E é uma planta de origem originária de Madagascar. E a população lá utilizava para tratamento do diabetes. Aí foram estudar essa planta e viram que quando injetavam nos animais, eles tinham uma diminuição dos glóbulos brancos. Aí qual foi a ideia? Bom, se diminui o glóbulo branco. Qual é a doença que a gente tem muito glóbulo branco? Leucemia, linfoma. Mataram a pau. Né? E daí descobriram esses alcaloides, glacina, vincristina, vindecina, que hoje são utilizados para diversos tipos de câncer, principalmente de leucemia infantil, né? E muitos médicos não sabem que eles estão utilizando uma substância que veio de uma planta. Fazer o extrato dela não vai adiantar muito, não fazer chá, essas coisas não funcionam, porque a quantidade é muito pequena, né, da substância ativa, né? Tem que se fazer o uso com ela pura mesmo, tem efeitos adversos e tudo mais, mas foi uma das primeiras plantas, foi a primeira planta mesmo que se descobriu com uma atividade em câncer. Né? A partir dessa descoberta é que foram começar a pesquisar planta no mundo todo para câncer, e daí vieram várias, né? E vocês veem como que é a coisa, ela veio dessa história, do século I, o cara já falava que essa planta poderia ser utilizada para tratamento do câncer. Bom, aí tem também a salixaula, da Europa, norte da África, que é o salgueiro, né? Essa árvore, né? E do salgueiro sai a salicina, e da salicina sai o ácido salicílico e depois o ácido acetilsalicílico, que é popular, o AS, aspirina, uma das drogas mais utilizadas no mundo para tratamento de dor, febre, inflamação. E hoje, em doses baixas, ela é utilizada para prevenção de infarto e trombose. Então, tem muitos usos. E ela é utilizada desde o final do século XIX, 1800 e pouco que ela é utilizada. Né? Hoje o uso mais frequente, né, o mais importante é em doses baixas, né, um comprimido infantil que é 100 miligramas, para prevenção, né, de infarto e trombose em pacientes que têm uma predisposição, ou que já tiveram infarto ou angina, alguma coisa assim. Aí vem a outra coisa, vocês viram, a gente tinha a unha de gato e aqui a gente tem a garra do diabo. E, coincidentemente, as duas plantas são utilizadas para inflamação.
para processo inflamatório, né? E que vem de indígenas da África do Sul, Namíbia e Botsuana. Também um fitoterápico bastante utilizado como alternativa para a dor inflamatória, né? Que são as dores que acompanham aí doenças inflamatórias crônicas, como artrose, artrite, né? As pessoas sofrem muita dor, então é uma alternativa para esses pacientes também. Outra planta importante foi o estrofanthus. E os estrofanthus são utilizados na África como veneno de flecha também. Aí foram estudar, descobriram, a Oabaina estrofantina, e juntamente com a Plagigitalis purpurea, que era uma outra planta, eles produzem essas substâncias, que são os agentes cardiotônicos. Quer dizer, isso são drogas que são utilizadas para aumentar a força de contração cardíaca. Foram muito utilizadas, hoje o uso é mais restrito, porque a diferença entre a dose tóxica e a dose terapêutica é muito baixa. Você dá 2, 3 vezes a dose terapêutica, quando o indivíduo pode entrar em intoxicação. Mas ela tem um perfil de atividade fantástico, que é utilizado no paciente com insuficiência cardíaca. O que é isso? O coração do paciente está tão debilitado por causa de hipertensão, por causa de doenças do miocárdio, um infarto, por exemplo, que não consegue mais bombear o sangue suficiente para o organismo. Então, o que começa a acontecer? Edema. Começa com edema nos membros inferiores. Quando ele está no cardiologista, a primeira coisa que ele vai olhar é seu tornozelo, para ver se, principalmente quem sofre de hipertensão, porque é uma das consequências. O coração começa, ele tem que trabalhar contra uma pressão, ele começa a não dar mais conta do trabalho, então o líquido começa a acumular. Né? E o primeiro local que começa a ter edema é nos membros inferiores, por causa da gravidade. Se não tratar, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter a barriga d'água, começa a acumular e a coisa começa a ficar grávida, e depois o pulmão. Aí é insuficiência cardíaca congestiva extremamente grave, né? E essa droga, essas drogas, o que elas fazem? Elas aumentam a força de contração do coração, sem fazer com que o coração gaste mais energia. Essa é o grande, porque a gente tem muitas drogas que fazem isso, só que elas fazem o coração gastar mais energia. Pô, o coração do coitado já está morrendo, você vai fazer ele gastar mais energia? Não dá. E só essas drogas é que conseguem fazer isso, né? Só que hoje o uso é bastante restrito, porque elas podem produzir toxicidade e como vocês viram, elas são utilizadas em veneno de flecha, né? Porque a morte vai ser por problema cardíaco também. Em dose elevada, esse efeito cardíaco vai se traduzir numa arritmia e depois uma fibrilação. Então, são drogas que foram muito utilizadas para matar gente. E se vocês lembrarem aqui, os mais velhos vão lembrar desse Papa, João Paulo I. O João Paulo I, ele morreu rapidinho, bem rapidinho. Ele era um Papa saudável, ele ficou, sei lá, meses no papado e morreu rápido. Morreu muito rápido. E ele tinha um amigo, esse autor aqui, David Yao, né, que era católico, amigo, o nome dele era Albino Luciani, né? E ele foi investigar, ele achou muito estranha a morte dele, né? E esse Papa, ele era um Papa, porque a igreja na época estava envolvida com lavagem de dinheiro, Banco do Vaticano, lavagem de dinheiro, todo tipo de negociado, que depois apareceu, né? E ele queria limpar a igreja dessas pessoas que faziam isso, né? Envolvida com paraíso fiscal, era uma coisa terrível. Só que ele foi muito ingênuo, porque ele assumiu o papado e não substituiu
constituiu todo o secretariado, toda a cúpula de lá que auxiliava o Papa. E ele sofria de... Ele era saudável, ele sofria de hipotensão. Né? Hipotensão ninguém morre, fica tonto o dia inteiro, né? Quando a gente tem hipotensão, então ele tomava um remedinho chamado Efortil para melhorar um pouco a pressão, subir um pouco, podia tomar sal, aquela coisa, né? O Efortil, e ele tinha no criado muito dele o Efortil. E aí, tinha um costume que a camareira todo dia levava um café na cama dele para ele. E aí, uma determinada noite, ela chega lá, ele estava morto, tinha vomitado. Aí foi o que despertou o amigo dele, né? Que é um escritor policial. Não sei se ele está vivo ainda, né? Mas é um escritor policial muito bom. E aí o que aconteceu? Imediatamente viram que o frasquinho de Efortil sumiu. E aí o que aconteceu? Embalsamaram rapidinho, ou seja, quando você faz um embalsamamento, acho que é isso, você tira todo o sangue, então você tira toda a possibilidade de análise toxicológica. Fizeram rapidinho, sepultaram rapidinho, na cara isso ferveu, essa história ferveu. Aqui no Brasil nem chegou pelo esse livro aqui. E ele chega à conclusão que muito provavelmente o Papa foi envenenado com a digoxina, esses alcaloides, essas drogas que são usadas no coração. Em doses elevadas, ela produz uma fibrilação. Se a pessoa é intoxicada, usado muito, né? Se vocês pegarem a literatura da Agatha Christie, é um dos venenos que ela mais usa. Por quê? Você vai pondo na comida ou na bebida, se a pessoa não sofre do coração, não tem nenhum problema cardíaco, uma hora ela vai ter uma fibrilação e morreu. Morreu porque, fibrilou. Quantas vezes a gente já viu isso? Fibrilou, teve uma fibrilação, o coração parou, morreu. Né? E praticamente não se desconfiava de envenenamento se a pessoa não estava usando o medicamento. Então, foi muito utilizado. Né? Hoje, com as técnicas todas que tem de toxicologia, ele atrapalha muito esses livros de literatura policial. Ficou muito sem graça para descobrir logo. Mas tem que desconfiar, porque hoje mesmo tem muita morte por aí, que é. Morreu do quê? Fibrilação. Vai fazer estudo toxicológico? Não faz. Muitas vezes a pessoa pode estar sendo envenenada. Essa é uma outra planta também de indígenas da Ásia e da África, né, que se descobriu essa substância que tem efeitos semelhantes à pilocarpina do jaborandi também, tem efeitos muito parecidos. Depois vem a coffee arábica, né? A bebida, tem uma discussão entre o chá verde e o café, qual é a bebida mais consumida do mundo. Né? Então, de acordo com a estatística que você faz, é café ou é o chá, né? O chá é muito consumido pelos asiáticos, né? Mas o café, sem dúvida, é uma das, se não é a mais, é uma das mais consumidas do mundo. A descoberta vem da Etiópia. Hoje mesmo a gente compra café, aquelas cápsulas do Nespresso, tem Nespresso da Etiópia, né? E tem toda a história, né, tinha o uso ali da população e das cabritas que comiam os frutinhos do café e ficavam a noite toda fazendo festa, né? Não dormia. Foi a partir disso que foram estudar e descobriram a cafeína, né? Que é esse estimulante. E o que acontece? Onde tem cafeína? No café. Aí a pessoa fala, eu não tomo café, né? Não sou viciado, eu tomo chá verde, tem cafeína. Não, eu não tomo nem café nem chá verde, eu tomo chocolate, tem cafeína. Todas elas, né? Então todos nós temos o nosso viciozinho, né? Aí, ainda da África, vem a cola cuminata, tem a noz de cola. É isso aqui que faz parte dos refrigerantes à base de cola. Ela é rica em cafeína também.
né? Então vem de vários países da África, né? A noz de cola, e que tem a cafeína é a base da Coca-Cola, Pepsi-Cola, né? Vocês olharem o rótulo dessas bebidas, vocês vão ver lá que tem cafeína, e a cafeína tem a cafeína que é adicionada e a cafeína que vem direto dessa planta. E aí tem a união dos saberes da África e das Américas, que vai dar nisso aqui. E foi um farmacêutico. Esse farmacêutico de Atlanta. E ele desenvolveu na farmácia dele. E o que ele fazia? Extrato de coca, de eritrópsilo de coca, com extratos de cola acuminata. Daí, olha, saiu o nome Coca-Cola. E ele é a marca mais famosa do mundo. Imagina se a gente for pedir repartição de benefícios da Coca-Cola, né? Tanto para as populações das Américas como da África, né? É a marca mais famosa do mundo. E ele teve o cuidado de escrever em itálico, porque vem do nome botânico, né? Vem do nome botânico, e quando a gente expressa o nome botânico, tem que ser feito em itálico. Vocês podem ver aqui, se eu não errei, todas as plantas que eu pus o nome botânico está em itálico. E ele teve esse cuidado também. E no início, a Coca-Cola tinha extrato tinha cocaína, assim. Cocaína com cafeína, era um tônico mesmo, né? Era vendido em farmácia, né? Depois, com a caretice nos Estados Unidos, com a campanha que veio lá da lei seca, né? Acabaram proibindo. Mas até início do século passado, a Coca-Cola era. Hoje tem a história a fórmula da Coca-Cola. Né? Se acredita que ela continua utilizando folhas de coca e que ela tira a cocaína. Eu vi uma notícia outro dia já passada que descobriram quilos e quilos e quilos de cocaína pura numa fábrica da Coca-Cola. Aí eu acho que ela ganha dos dois lados. Vou falar muito, senão vou ver vocês. Bom, aí não. Nossa, eu já estou falando de que horas são, né? Não, ainda 10h30 ainda dá tempo. Dos povos da Ásia, né? Da Ásia tem uma outra planta da China, que era uma planta ornamental, de onde se extraiu um alcaloide, a camptocina, que foi a mesma coisa lá da podófitoxina. Quando chegou em estudo clínico, era muito tóxica para câncer, né? Muito tóxica. Aí voltou, aí fizeram uma semissíntese, aí até chegaram no topotecan e no irinotecan, que também são drogas bastante utilizadas em quimioterapia para diversos tipos de câncer. Faz parte aí do arsenal da quimioterápica para câncer. Depois vem a Artemisia ana, né? A Artemisia ana também é uma planta chinesa, né? Em uma determinada época, na década de 70, o governo da China resolveu estudar todas as plantas de uso popular da China que era utilizada para tratamento de malária, fazer uma triagem, né, farmacológica dessas plantas. E aí eles chegaram na Artemisia ana, na artemisinina. Foi a única que funcionou e é uma substância fantástica para tratamento de malária resistente. Não é para qualquer malária, nem se deve usar para qualquer malária por causa do risco que o plasmódio adquirir resistência. É só para aquela malária grave, malária cerebral, o paciente está em coma, né? Ela é essa aplicação. E aqui na Unicamp, no centro que eu trabalhei, no CPPA, houve um trabalho na década de 80, principalmente na década de 90, de trazer essas plantas da China, selecionar qual a melhor variedade do nosso clima para produzir artemisinina. E conseguimos. Né? Nós conseguimos. E aqui
Pasteur daria para produzir toda a penicilina que o Brasil precisa para tratar os pacientes graves de malária. Quem deveria fazer isso? A indústria. Nós não temos capacidade de produzir produto injetável. Quem deveria fazer? Então teve financiamento da FAPESP, CNPq, Banco do Brasil, FINEP, blá blá blá, para desenvolver para um trabalho longo. Quando terminou, oferecemos para as indústrias nacionais. Eles preferem importar os chineses. Né? E é o que a nossa indústria farmacêutica nacional faz? Ela não produz nada, ela importa tudo. Por isso que vive faltando medicamento, porque quando falta lá, não produz nem um ácido acetilsalicílico. Então, é uma indústria embaladora. Né? O maior investimento da indústria durante a pandemia, vocês lembram do que foi? Da nossa indústria nacional. Vocês lembram? 300 milhões de reais de uma indústria nacional, bastante, né? Para dar nome no estádio do Corinthians. É isso que aconteceu. Em plena pandemia, gente morrendo com falta de oxigênio, e uma indústria foi lá. Não tenho nada contra o estádio do Corinthians, né? O Corinthians, não sou corintiano, mas foi lá, gastou 300 milhões para pôr o nome lá. É isso que é a nossa indústria farmacêutica. A Efedra é outra planta chinesa, né? Tem até o nome Cínica, que produz a efedrina. A efedrina é uma substância estimulante do sistema nervoso central, inibidora de apetite, foi muito utilizada nessas bombas aí para tratamento de obesidade, foi muito. E também para doping. E a gente deve para a efedrina uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 94, não sei se vocês lembram, tinha um time que estava voando. Né? E que se pegasse o Brasil na final, ia ganhar no Brasil. Né? Analisando futebol, ia ganhar no Brasil, ia ser pior que o 7-1, porque era Argentina. Na época, o Brasil era tricampeão mundial e a Argentina bicampeã. Então, ganhando do Brasil na final, ela ia ficar com um tricampeonato igualzinho a nós. E aí, o que aconteceu? Exame antidoping no jogo Argentina-Nigéria. Maradona foi pego no antidoping com efedrina. E por isso destruiu a seleção argentina, né? Ele foi excluído, enfim. E aí o Brasil teve um caminho bem livre para chegar campeão, tetracampeão mundial, aí já, né? E aí é a questão dos meandros do futebol, porque o Maradona não ia jogar a Copa, não ia. Ele já tinha sido pego no antidoping, é uma farmacopeia, né? Ele tinha sido pego já no doping na Itália, por cocaína. O Maradona era um amigo do Careca, né? Que era campineiro, né? Ele vinha aqui visitar o Careca, vinha um cara que trazia cocaína para ele. Né? E na Itália, ele foi jogar no Napoli. Né? E o Napoli, imagina, aquela região, ele tinha tudo, ele era o rei de Napoli. Napoli foi campeão 2 vezes da Itália com Maradona, depois nunca mais. E aí o que aconteceu na Copa de 90, primeiro ele desclassificou o Brasil. Né? Primeiro desclassificou o Brasil, uma perna só que estava jogando, porque ele estava contundido. E aí foi para a final da Itália. Na Itália. Copa de 90 na Itália, final para a Itália. Na final, foi para o pênalti. Último pênalti. Quem vai bater? Maradona, ele fez o gol. No mês seguinte ele foi pego no antidoping na Itália. A máfia italiana falou, agora não, você está imperdoável. E ele parou de jogar. E ele tinha propensão à obesidade, sempre teve. Né? E aí ele parou, aí Copa do Mundo nos Estados Unidos, e ali nos Estados Unidos futebol só o feminino, né? A perspectiva de vender todos os ingressos era muito pouca. E aí, Maradona traz
saco cheio, sem dúvida, sem dúvida. Como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, né? Como era o Ronaldinho, o Ronaldão, todos eles eram. O povo vai lá para ver eles. E aí convenceram o Maradona a voltar. E ele falou, só que eu vou ter que tomar bola para emagrecer. E foi isso que ele tomou no exame pegaram ele. Só que depois já tinha vendido todos os ingressos, aí tudo bem, pode ferrar com a vida do Maradona. É essa a mentalidade do futebol, né? Mas graças à efedrina, o Brasil foi tetracampeão mundial. Eu falo que devia pôr na camisa do Brasil, assim, junto com a 4ª estrela, um raminho de efedrina, né? Depois vem a ruda de bode. Eita, ruda de bode, olha que coisa bonita. A galega officinalis, da Ásia e Europa. E era muito utilizada para tratamento de diabetes. A galega officinalis. Só que na época, como é extrato bruto, variava muito o efeito. Então, uma hora a pessoa tinha hipoglicemia, ou quando não tinha quantidade suficiente, não conseguia controlar. Mas daí foram estudar e descobriram a metformina, que é a principal, a primeira escolha no tratamento de diabetes. É a primeira droga de escolha mais difundida. Duvido que os médicos saibam que a metformina, o endocrinologista, veio de uma planta ali da Ásia, veio da ruda de bode. Se algum de vocês, qualquer tempo, no endocrinologista, fala, você receita o derivado da ruda de bode? Eu tenho que levar essa pessoa no hospital, porque ela está doida. Mas veio da ruda de bode. E é uma das drogas mais utilizadas no mundo, né, para diabetes. Depois vem a Rauvolfia serpentina. A Rauvolfia serpentina é uma planta que era usada, né, para tratamento na Ásia de picada de cobra. Eu nunca sei se é picada ou mordedura. Bom, é mordedura, né? Bom, e aí descobriram essa substância. Essa substância, ela foi utilizada, ainda ela é utilizada para tratamento da pressão arterial, de hipertensão. Ela é muito boa, muito eficiente. Só que ela provoca um problema. Pelo mecanismo de ação, ela provoca hipotensão postural. O que é hipotensão postural? Quando a gente está deitado e levanta, o que acontece? Nosso organismo tem um reflexo que a gente nem percebe de contrair as artérias dos membros inferiores para impedir que o sangue caia da cabeça, né? A força da gravidade tende a levar o sangue para o pé. Então, muitas vezes algumas pessoas têm esse reflexo meio retardado, ou levantam correndo muito, até o reflexo quando a gente bebe muito, acontece isso, né? Até o reflexo encaixar. E por causa desse mecanismo de ação, ela diminui a pressão, mas diminui esse reflexo. Então não deu muito certo. Só usado em casos graves, quando o paciente está na cama, porque a hora que você sente a tontura, você deita, quando você deita o sangue volta a circular na cabeça. Então, mas ela, a partir do mecanismo de ação dela, foram desenvolvidas outras drogas para tratamento do Parkinson e para tratamento da esquizofrenia, porque viram que a reserpina melhorava também os sintomas de esquizofrenia. Produzia sinais de Parkinson. Então, por entender melhor essas duas doenças, então as drogas que hoje se utilizam tanto para tratamento da esquizofrenia e para o tratamento do Parkinson, veio através da descoberta dessa substância, né, da forma como ela agia. Aí que vem ela. Aí vem ela. A nossa cana. A maconha, né? Há um século mais ou menos, se a gente fosse na farmácia, ia comprar cigarrozinho.
que é da cannabis índica. Tem a cannabis sativa e a cannabis índica. Para quê? Para asma, para catarro e para insônia. Depois eu mando para vocês leem aquilo que era um português bem antigo, né? Mas falando isso, então você estava mal, você ia na farmácia e comprava um maço de cigarro líquido para fazer o tratamento. E aí, a gente vai falar da história, mas aí a maconha ela foi proibida, né? Eu não vou falar muito que é longo, mas ela foi proibida quando fracassou a lei seca nos Estados Unidos. Quando a lei seca fracassou, o indivíduo, que era um fascista brasileiro, um fascista, ele tinha um exército para combater a lei seca. A hora que falhou, ele ia perder todo o poder dele. Ia perder todo o poder. Né? E aí você sabe que o poder, né, para o homem, né, para a grande maioria, perder poder é maconha. E aí o que ele fez? Investiu na maconha, que era uma maconha utilizada tranquilamente. Ninguém morre de overdose de maconha. Não existe isso. Né? Ela é mais segura que o álcool, até claro, tem efeito. Né? E aí ele resolveu proibir. Aí investiu e fez os Estados Unidos entrarem na ONU em 2 convenções para proibir o uso no mundo todo, inclusive das pesquisas. Esse foi o pior, né? Porque a gente vai ver que tem muita ação. Então ela era utilizada na China para tratar 4.700 anos, gota, reumatismo, desordens menstruais. A Rainha Vitória foi tratada por cólica menstrual com maconha. Malária, constipação, falta de atenção, relatos de usos na Índia, né, em outras civilizações do mundo, para várias aplicações. Nos médicos muçulmanos, a medicina ela foi desenvolvida principalmente na região da Pérsia. Tá? Foi o grande berço da medicina, naquela região, foi ali que começou a medicina, que tem influência até hoje na nossa medicina. E eles utilizavam para náusea e vômito, para epilepsia, inflamação, dor, que são os usos que a gente pode ver que depois foram comprovados. Né? Então, a fibra do caule, que é o cânhamo, é uma variedade que produz pouco o princípio ativo de THC, dá os princípios de atividade. E o cânhamo era utilizado para a produção de papel, de tecidos, telas, né? Velas dos barcos das grandes navegações, era todo com cânhamo, que vinha da maconha, né? Até a Declaração de Direitos que fundou os Estados Unidos é escrita num papel que veio do cânhamo. Depois eles proibiram, né? E a proibição também do uso do cânhamo para a produção disso também tem influência da indústria que começou a utilizar o eucalipto e estimulou esse tipo de proibição para ganhar o mercado. Usos rituais em várias partes do mundo, no México, né? Tinha uso ritual, tratamento de glaucoma e bronquite. O Heródoto ele cita, né? Os rituais dos citas, né? Que eram do tipo povo do Oriente, Médio e da Ásia, cerimônias de sepultamento, né? Descobriram, né? Em várias tumbas, então, restos de maconha que eles faziam na forma de um incenso nesses rituais, né? E a maconha fumada, né? Que é a forma mais difundida. Então, eu sempre falo dos meus professores, porque eu trabalhei com maconha no início da minha formação, do meu mestrado. Eu estava trabalhando numa planta de uso indígena e se achavam que tinham os mesmos princípios ativos da maconha. Né? Então eu fazia extrato da maconha, extrato da minha planta, aí fazia comparação, aí descobri que não tinha. Aí eu tive que seguir com a minha planta. Mas na Escola Paulista de Medicina, o professor José Ribeiro do Vale, né, que hoje teria quase 120 anos, né? 114. Ele um velhinho bem simpático, né? Eu o conheci quando ele já tinha mais de 70, né? E na época, na década de 60, ele plantava maconha lá na Vila Clemente
pessoas introduziu estudos das propriedades medicinais da maconha no Brasil. E ele plantava ali, na escola mesmo, ele fez um trabalho fantástico de acompanhar a produção dos princípios ativos de acordo com a época do ano, até que um pedreiro que estava fazendo uma obra lá descobriu. Aí ele chegou para ele e falou: professor, isso aqui é maconha, né? Aí o que ele fez? Ele teve que acabar com toda a plantação, mas ele teve um cuidado enorme, porque ele secou, pulverizou toda a planta, secou bem, pulverizou, e ele colocou em cápsulas a vácuo desse tamanho. Até hoje tem lá. Eu usei uma delas, até hoje tem lá. Isso foi década de 60. Mas dele saíram 2 discípulos, o Antônio José Lapa, que estudou os efeitos periféricos da maconha sobre pressão intraocular, pressão arterial, que foi o meu orientador. E o professor Carlini, que foi um dos grandes aí, que estudou as propriedades psicoativas da maconha, e ele foi o indivíduo que descobriu, juntamente com o Mechula, nós vamos falar, fez o primeiro trabalho utilizando o CBD, o canabidiol, para tratamento de epilepsia. Foi o primeiro, né? E é um tratamento de epilepsia para crianças que têm uma epilepsia refratária. São crianças que chegam a ter 60, até 100 convulsões por dia. Crianças já nascem com um problema. Uma criança dessa não sobrevive. Não sobrevive. 60 convulsões em uma semana. Eu falei por quê? Numa semana. É impossível, porque a cada convulsão a coisa vai piorando. E aí descobriram que ela é útil, não em todos os casos de epilepsia, mas ela é útil nessas situações, salva a vida. Né? E foi proibido. Foi em 80, tem um trabalho publicado de 1980. Eles fizeram um trabalho clínico aqui no Brasil mostrando essa atividade. E aí, por causa dessa proibição, parou absolutamente tudo. Aqui a gente tem os 2 princípios ativos da maconha. O CBD, que não tem aquela atividade toda psicoativa, ele tem, por exemplo, essa atividade de epilepsia, e o THC, que também tem muito efeito, é o barato e tal, mas que também tem muita atividade importante. E aí vem esse senhorzinho aqui, Rafael Mechula. Eu ia pôr o link para vocês assim. Depois eu mando para vocês o link de um filme com ele, que faz entrevistas com ele. É uma história fantástica, porque ele foi um indivíduo que isolou e identificou o THC. Porque isso foi em 64, porque até então não se conhecia. Porque é um tipo de substância ativa muito difícil de isolar. Então ele foi o primeiro cara. E aí proibiram. Né? Quando proibiu, o que ele queria estudar? Ele é da Bulgária, ele é judeu, ele foi para. Ele teve que fugir, né? Os pais foram presos em campo de concentração e tal, até conseguirem, a Segunda Guerra, fugir para Israel. E lá ele foi para a Universidade Hebraica de Jerusalém. E começou a estudar maconha. A história é muito legal, preciso mandar o link do filme para vocês. Muito divertida até. E aí o que ele fazia? Não tinha mais maconha. Foi proibido, os Estados Unidos proibiu, e quando a proibição na ONU, né, a coisa é complicada. Aí o que ele fez? Ele fez um acordo com a polícia. E convenceu a polícia a mandar a maconha apreendida para ele. E foi graças a isso. Às vezes é mais fácil negociar com a polícia do que com os órgãos regulatórios. Né? E aí, a partir disso, dessa maconha apreendida, ele descobriu os receptores. O que é o receptor? É o lugar onde essas substâncias ativas atuam no nosso organismo. Ora, a partir do momento que você descobre que tem um receptor ali no nosso organismo, a nossa fisiologia tem um receptor,
não significa que ele está lá esperando que um dia você vá tomar maconha. Né? É porque o nosso organismo produz alguma coisa que age ali. E que ele descobriu os nossos endocannabinoides. Até agora são 2 substâncias que agem nesses locais. A partir disso, foi feito um estudo amplo e se descobriu esse sistema endocannabinoide, que ele atua regulando memória, fome, centro do vômito, sistema imune, dor, ansiedade. Ele está distribuído no nosso cérebro, nos diversos órgãos, células. Então, ele é um sistema que exerce uma atuação controlando muito dos diversos sistemas do nosso organismo. Uma descoberta fantástica. Ele está com 92 anos. Já deram prêmio Nobel para o cara que descobriu a lobotomia, desenvolveu a lobotomia com picador de gelo, então enfiava aqui no olho. Agora, para ele não. Ele fez uma descoberta, ele participou, ele foi o principal de uma descoberta fantástica. Ele descobriu um sistema do nosso organismo, né? Fora os efeitos, e não recebe. E ele, com 92, porque Nobel é só para o indivíduo que está vivo ainda. Né? E é puro preconceito. É um preconceito que vem das campanhas contra a maconha, né? Porque não tem alguma pessoa que mais merece no mundo do que ele. Né? Então, os usos medicinais, com todos os estudos que já foram feitos para a maconha, envolvem dor, e ela é muito importante para diversos tipos de dor. Glaucoma, ela diminui a pressão intraocular. Fiz dor de novo aqui, analgesia. Náusea e vômito, isso é fantástico, porque hoje existem já produtos, embora puros, para tratamento de náusea e vômito na quimioterapia. Porque a quimioterapia, um dos efeitos é isso. E se você não tratar aquilo, a pessoa pode morrer vomitando. E quando ela sofre de náusea e vômito, o pior desses entre os dois é a náusea. Porque quando você vomita, você vomitou. Né? Só que a náusea, ela fica, né? Quem já sentiu isso é ficar nauseado o dia inteiro. É o que mais faz o paciente sofrer e o que faz o paciente abandonar a quimioterapia. E a maconha age bem, principalmente no náusea. Anorexia, né? Todo mundo que já fumou maconha sabe da larica. O que é a larica? É a fome, né? O indivíduo sai comendo a geladeira inteira. Né? E isso é muito importante, né? Para pessoas que sofrem de anorexia, né? Que não conseguem comer. Eu conheci uma pessoa, quando entrei na faculdade, ela estava no 4º ano de medicina, ela sofria de anorexia, ela sabia. Ela tinha todas as informações, ela não conseguia comer, morreu no 4º ano, né, fazendo medicina. E hoje, né, quer dizer, eu dei o exemplo da minha mãe e do meu sogro. Né, minha mãe morreu com 97 e meu sogro com 95. Morreu por quê? Minha mãe tinha a cabeça melhor que a minha. Né? Parou de comer. Com a idade, muitos dos idosos vão perdendo o paladar. E aí é a briga constante, né? Pega fome, não come, aquela briga para fazer o velhinho comer e tal. Depois do terceiro, da terceira pneumonia, minha mãe foi. Né? Porque é o que acontece, enfraquece, vem uma doença, geralmente pneumonia. Né? Então, nessa situação, precisa fazer estudo, é claro, precisa fazer muito estudo, mas seria fantástico para essas pessoas, porque é o que vai fazer ela sobreviver. Né? As pessoas que sofrem, os aidéticos, né? Eles perdem muito peso. O paciente com câncer perde muito peso, porque também perde o apetite. É fantástico, né? Não tem outra droga, não tem outras drogas que fazem esse tipo de efeito.
espasmos musculares, insônia, ansiedade, a epilepsia, câncer. Tanto para atuar nos efeitos adversos da quimioterapia, como também estão vendo que o CBD, principalmente o CBD, tem efeito nos processos inflamatórios que acompanham o desenvolvimento tumoral. Eu conheci um professor na Colômbia, e que, nossa, isso já tem 4 anos, ele tinha 87, era um professor aposentado, lá em Medellín. E aí ele falou para mim que ele tinha câncer de próstata, foi diagnosticado com câncer de próstata. Quando o homem chegar nessa fase da idade, se não tirou a próstata, ele provavelmente vai ter câncer de próstata. Mas não vai morrer disso, dificilmente, a não ser que o câncer avance muito. Porque com a idade, o câncer também, a célula cancerígena também vai ficando velho. Então, o médico falou para ele, olha, não vou te operar, a gente vai acompanhar com PSA, os exames e tal. E aí, na Colômbia, é autorizado você ter 2 pés de maconha em casa para o seu uso medicinal, recreativo e tudo mais. Ele tentou, mas ele não conseguiu manter a planta, ele não tinha muita competência para isso. Mas os amigos davam extrato para ele e ele começou a tomar o PSA dele, fez assim, ó. Aí o médico falou, o que o senhor está fazendo com o PSA? Não, doutor. E agora, né, tem muito estudo para neuroproteção para esclerose múltipla, tem muito estudo para desenvolvimento. E é aquela tal coisa, né? São estudos que vão demorar. Se eu apareço com uma doença dessa aqui, eu não vou ter dúvida. Não vou esperar o estudo. Porque a hora que ficar pronto eu já morri. Né? Então não vou esperar. Para câncer também. Não vou esperar. Não tem essa de você esperar a regulamentação da coisa quando você tem uma doença terminal. Né? Para Alzheimer estão estudando bastante. Né? O CBD para esquizofrenia, né? Tem muito estudo. O que falta quando vem a questão do órgão regulatório? Os estudos clínicos de fase 3, que são estudos que envolvem milhares de pessoas. Quem tem dinheiro para pagar isso? Só as grandes multinacionais. E elas não têm interesse, porque isso não dá patente. Como não dá patente, eles não vão ter o lucro exorbitante que eles teriam. Não vão ter lucro, eles não vão ter lucro. Então, o que se desenvolveu no mundo todo, e principalmente nos Estados Unidos, que foi o país que proibiu, só que lá na costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia, Colorado, tem uma indústria de cannabis ali. São pequenos produtores, eles produzem cannabis. Eles já desenvolveram variedades com mais THC, com menos THC, com mais CBD. Eles exportam para o mundo todo. E a vantagem é que nos Estados Unidos as leis têm uma constituição estadual. Então a constituição estadual desses estados permite. A federal não, é uma esquizofrenia isso, né? Porque se ele sair do Colorado e cair num estado, a Polícia Federal pegá-lo com maconha, ele é preso. Lá no estado dele está tudo certo. E desenvolveram toda uma cultura e toda essa parte medicinal que eu acho muito melhor do que caísse numa grande multinacional que só iria explorar. No Brasil é essa desgraça, né? Que a gente tem aqui, um governo que proíbe tudo e as pessoas que precisam têm que importar. Um tempo atrás, antes do dólar subir, para você importar para tratar uma criança com epilepsia, pagaria R$3.000. Quem é? Isso antes do dólar subir. Quem é que tem isso? Então, eu já conheci mães que o que fazem? Compram maconha do traficante para fazer o extrato para dar para o filho. Porque o Brasil não permite. E agora, para autismo está sendo muito utilizado também. E agora está acontecendo isso, as pessoas estão entrando na justiça para poder cultivar, para poder produzir o seu medicamento, os filhos, sei lá, né? Grupos estão entrando, né?
E aí a gente possa ter um país um pouco mais decente, né? Bom, para terminar, a gente volta na digital. Você lembra aquela plantinha que era utilizada para tratamento de insuficiência cardíaca? E aí, tem esse cara, que era maluco de carteirinha, né? E ele tinha um médico, Dr. Gaucher. Ele fez 3 retratos do Gaucher. Em 2 deles ele aparece com digitalis. E a digitalis era uma panacea, ela era utilizada para tudo na Europa, porque lá ela cresce em qualquer canto. Aqui no Brasil a gente só vai encontrar aqui em Campos do Jordão, Monte Verde, lugar bem frio. É uma planta muito bonita, as flores roxas, né? E lá na Europa é mato, você anda, ela cresce em qualquer lugar, e era um uso disseminado. O Dr. Gaucher se acredita a história que ele receitava no Van. E tem algum efeito para digitais, dessas drogas, que antes de começar a produzir toxicidade, eles alteram a percepção da cor. Então, aquele fundo branco, se eu tiver sobre esse efeito, ele vira amarelo. Eventualmente verde. Há uma alteração das células que transmitem a cor, então eu posso enxergar tudo amarelo aqui. E o Van Gogh tem uma fase, se vocês olharem, que ele pinta em amarelo. Praticamente vários quadros dele, esse é o mais famoso, em que predomina o amarelo. Se acredita, é claro que a gente tem como comprovar isso, que era a influência do amarelo. Se bem que ele tomava outras coisas também e tudo mais, mas sim, se acredita que pode ter sido a influência da digital. Bom, essa foi a nossa viagem, gente. Muito obrigado pela disposição para vocês. A Mariana vai conversar agora. Bom dia, gente. Bom, depois disso, a gente, na verdade, vai passar alguns recadinhos para vocês, né? Essa nossa oficina ela é muito mais prática, né? Como a Rô falou para vocês, né? Então, a partir do dia 29, que é o nosso próximo encontro, né? A gente pensou nesses encontros quinzenais, mas como tem a Páscoa no meio do caminho, a gente vai se encontrar de novo no dia 29. Eu não tenho conhecimento, né, das práticas de vocês, do conhecimento quanto ao cultivo, né? Se vocês já têm o hábito de plantar e como que é isso. Mas a nossa ideia é a seguinte: a partir do dia 29, então, a gente já se encontra lá fora e a gente vai colocar a mão na terra, vai pegar as plantinhas, pegar as mudinhas e produzi-las para a gente poder colocar no nosso jardim. Então, a gente convida vocês agora para ir lá conhecer nossos canteiros, né, que é onde a gente vai fazer todas essas práticas. E a gente tem o e-mail de vocês todos, né? Vocês mandaram para a gente. Eu vou colocar para vocês lá uma lista de algumas plantas que a gente pretende plantar nos canteiros. Por quê? Porque a gente também, né, vocês vão relembrar aqui no título, tá com aspectos científicos também. Então a gente precisa respeitar todo o estudo que já foi feito com as plantas medicinais, né, aquelas que estão na farmacopeia brasileira, né? Então com isso já tem um aval da Anvisa, né, João? Então a gente vai escolher algumas espécies para poder plantar ali também para não ter nenhum problema, né, no momento de utilizá-las, né, que podem ser tóxicas, etc. Porque a gente sabe dessas questões aí de toxicidade também. Então, a ideia é a seguinte: como a gente vai ter mais de 20 dias agora de tempo, né, entre um encontro e outro, seria vocês encontrarem, ou no próprio quintal, ou por aí, partes de plantas que a gente possa transformar em mudas depois. Normalmente, como a gente faz? A gente faz uma aula teórica, onde eu explico como fazer essas mudas, né, ou essas partes da planta que vão se transformar em mudas, mas a nossa ideia é fazer bem prático mesmo. Então, o que eu proponho, né? O que eu vou fazer para vocês? Eu vou mandar essa aula para vocês por e-mail, a parte teórica. Vocês vão dar uma lida, né? Então, lá vai ter, por exemplo, como fazer estacas. O que é a estaquia? E aí, você
vão lá ler e vão descobrir que é o quê? Eu pego um pedacinho da minha planta original, corto um talinho lá de uns 15 centímetros, onde eu tenho um nozinho, que é quem vai se transformar em raiz, em folhas, tá? E aí, a partir daquilo, a gente vai fazer mudas. Uma outra coisa que eu acho interessante já falar para vocês é que a gente tem muita consciência e gostaria muito de trabalhar com a questão do meio ambiente, das características de reuso, né, de reaproveitamento. Então, essas mudas que a gente vai fazer, a gente vai buscar na Unicamp copinhos descartáveis que já foram utilizados para ser nossos vasinhos e materiais parecidos, tá? Além disso, os nossos canteiros, eles são todos preenchidos com resíduo de poda da Unicamp. Então, é um material que é compostado. E a gente acabou de ganhar do pessoal do meio ambiente uma matéria orgânica incrível de lodo de esgoto também, que é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, que é tudo que a planta precisa, né? Que a gente vai usar lá como um composto orgânico. Então, essa é a nossa ideia, sabe? A gente trabalhar também com materiais que a gente encontra compostados, né? Para essa questão da sustentabilidade, né? Do meio ambiente, fazendo essa conservação, esse link no nosso jardim. Então, na semana que a gente vai retornar, dia 29, seria legal se vocês tiverem em casa pazinha, sabe? Acho que a gente vai mais usar a pazinha mesmo, às vezes nem isso, aquela tesourinha de poda, né? Que eu acho que é mais importante até do que tudo. Para quê? Porque a gente vai pegar então esses copinhos, vai colocar a terra e vai fazer as mudas, né? Ou a partir de sementes, ou a partir de estátuas, ou a partir de folhas. E aí eu vou mandar para vocês uma lista de algumas plantas que a gente considera interessantes para que a gente coloque lá no nosso jardim. Isso também, ao longo, né, das nossas oficinas, a gente vai falando, né, João, das funções, e a gente vai ter lado para tudo, né? De repente, a gente pode até pensar em fazer, né, mais para frente, quando elas forem, né, crescendo, o uso delas, né? De repente, fazer algum chá e tal. Mas algumas eu vou colocar assim, por exemplo, boldo. A gente vai plantar boldo, gente, mas o boldo, vocês já viram, né? Não dá para ter um monte de boldo. A gente vai pegar um boldo, uma mudinha dela, colocar do lado do canteiro para ele virar um arbusto e a gente usar dele depois, tá? E, então, essa eu vou colocar o numerinho 1 na frente, tá? Então, os outros, a gente também vai fazer mais mudinhas, mas que podem ser utilizadas depois na Unicamp toda, né? Que a ideia seria essa também, que a gente tem lá na farmácia um jardim, que infelizmente foi comido pelas formigas. Começou em 2009, aí veio a pandemia, fechou tudo, e aqui na Unicamp tem um formigueiro. Qualquer dia e as formigas estavam doentes e foram lá. Isso foi muito triste, ficou muito lindo, e ele inclusive tá, o formato todo dele está lá, né? E a gente até vai convidar o pessoal da oficina, né, da terceira idade, para vir fazer as mudinhas com a gente, porque posteriormente a gente pode então usar isso aqui na mandala, que tem lá na medicina também, enfim. Então a gente tem aqui um berçário, que vai ser dessa oficina, que a gente vai usar nos canteiros e também poder fazer mais. Quem quiser levar para casa também, a gente, né, de repente, se vocês tiverem esses materiais, eu tenho uns copinhos aqui, ou eu tenho uma embalagem de, sei lá, gente, uma pet, pode ser, tá? A gente pode usar também. Oi. Desculpa, mas eu tenho. Não, fica à vontade, gente. Enfim, tranquilo. Daqui até lá é um 20 minutos. Tá bom. Obrigada, viu? Então é isso, tá, gente? Então a gente começa, né, oficialmente a plantar no dia 29. Quer falar? Não, a ideia é essa mesmo, que a casa do lado se transforme aqui num berçário, né? Quem sabe a gente estimule os alunos, os funcionários a fazer jardins medicinais por todo o campo, né? Quem sabe a gente consiga estimulá-los, né, a fazer isso. Isso aqui vai ser o nosso, vocês vão fazer parte desse embrião, né, desse trabalho.